Fabiana. Boa tarde. Bom, como vocês viram, a sala, eu iniciei a gravação. Eu preciso da autorização de todos para que seja gravado e para que posteriormente seja disponibilizado no YouTube do Grupo de Estudos em Estética Contemporânea. Vocês autorizam? Sim. Certo. Tudo bem por você também, Luiz? Ok. Tudo, sem problema, sem problema. Bom, essa mesa é a mesa sobre arte, erotismo e sexualidade. Hoje nós teremos a apresentação que inicia pela apresentação da Fabiana Fonseca. Ela é doutoranda em estudos literários pela Universidade Federal de Uberlândia. O título da sua apresentação é A Indissolubilidade entre a Experiência Estética e Erótica em O Livro de Praga, Narrativas de Amor e Arte, de Sérgio Santana. Eu passo, portanto, a palavra à Fabiana. Fique à vontade. Tem 15 minutos, quando faltar 5 minutos eu vou intervir, tá? Para avisar. Deixa eu só tirar uma dúvida. Pela programação, eu seria a segunda a falar. Teria problema eu falar? Você seria a segunda. Acontece que a primeira pessoa que estaria presente comunicou durante a semana que ela não vai estar. Ah, tá ok. Tá ótimo, então. Não tem problema, não. Tá bom? Tá joia. Então, seremos só dois, né? Nessa comunicação. Então, se eu extrapolar um pouquinho, vocês me perdoem. Fica à vontade, porque como vai faltar uma pessoa, teremos bastante tempo. Tá joia, então. Pode fazer tranquilamente. Tá, Até ok. mais. Eu não vou compartilhar com vocês algum material de slide, eu vou conversar com vocês sobre a minha pesquisa em desenvolvimento na Universidade Federal de Uberlândia, de doutorado, né? A minha pesquisa contempla a produção literária do Sérgio Santana, estudando de maneira específica 3 de suas obras, que são O Livro de Praga, O Voo da Madrugada e O Homem e Mulher. Então, nesta comunicação, eu privilegiei uma abordagem em torno de O Livro de Praga, e por isso a minha comunicação se intitula aqui, como, né, a colega já apresentou, A Indissolubilidade entre a Experiência Estética e Erótica em Um Livro de Praga, Narrativas de Amor e Arte, de Sérgio Santana. Bom, eu estou trazendo hoje aqui para vocês um autor contemporâneo que começa a publicar ali no fim da década de 60, uma ficção bastante marcada pelo caráter experimental e pelo teor erótico. Em 2007, o Sérgio é convidado a participar do projeto Amores Expressos, um projeto que foi idealizado por Rodrigo Teixeira e que tinha o objetivo de levar 17 autores brasileiros para 17 cidades do mundo para que pudessem escrever histórias de amor. Essa era a proposta. Após passar um mês em Praga, a cidade escolhida para Sérgio, que é a capital da República Tcheca, o Sérgio Santana retorna ao Brasil e dá luz à obra intitulada O Livro de Praga, Narrativas de Amor e Arte. Esse livro, ele contém 7 histórias que são narradas por um mesmo narrador protagonista, Antônio Fernandes, que se apresenta ali no livro justamente como um escritor que está em Praga, atendendo a um projeto para a escrita de um livro. Ou seja, esse narrador protagonista aí trata-se, na verdade, de uma espécie de alter ego do próprio Sérgio Santana. Apesar de as narrativas serem independentes entre si, os textos que são narrados ali em primeira pessoa guardam, na verdade, um centro comum entre eles, porque cada um contempla um episódio diferente, sim, na vida do escritor ficcionalizado, mas nós percebemos uma determinada linearidade entre essas histórias. Sempre quando o narrador inicia uma nova história ali, né, ele apresenta memórias de narrativas anteriores, né, do livro. Em cada nova história há um resgate ali das vivências que foram narradas anteriormente.
E o fio condutor de todas essas narrativas é uma espécie de flanar transformador aí desse escritor protagonista por toda a capital tcheca. Esse narrador é atraído, né, pelas ruas labirínticas da cidade, né, pela multidão que ali está circulando, né, pela efemeridade decorrente ali de tudo que passa, e ele está ali em busca de material para a escrita do seu livro, né? E por isso ele experimenta durante todo esse seu flanar muitas bebidas, muitos lugares, muitas artes, mas experimenta sobretudo as mulheres de Praga. Mas na verdade todas essas experimentações aqui vão girar em torno de uma outra mais importante, que é a própria escrita. Esse livro, ele não só flerta com a questão da perda de amores temporários, mas também dialoga abertamente com questões de arte, questões de arte contemporânea, arte experimental. E esse diálogo se dá tanto pela intertextualidade que se estabelece com artistas do século XX, como Andy Warhol, o Kafka, o Satie, o Duchamp, como também pela natureza performática da arte com a qual o Antônio Fernandes, que é o escritor protagonista, terá contato. Claro que ao construir um narrador que conversa com esses artistas, né, Sérgio Santana também acaba por demonstrar sua veia extremamente experimental. E na ficção construída nesse livro, não só o gesto criativo é atravessado por valores ali dito vanguardistas. A própria realização amorosa, que é subentendida ali pela proposição do projeto, não se materializa nas histórias, né? Muitas vezes essa realização amorosa se dá de forma muito incomum, né? Sempre sugerindo ali novos olhares, novos sentidos, né? Para a perspectiva do amor, para a perspectiva convencional do amor. No livro, a cidade de Praga se apresenta como uma cidade que está reacendendo o tempo todo um forte conflito entre o antigo medieval, né, embebido ali, né, numa demasiada religiosidade, né, e o mundo moderno, né? Ou seja, nós temos o tempo todo aí uma tensão entre também o mundo religioso e o profano dessa cidade. O escritor ficcionalizado aí compartilha o seu flanar por vários lugares turísticos, como o Museu Campa, a Ponte Carlos, o Hotel Três Avestruzes, o Teatro de Luz Negra. E ao se envolver com essa atmosfera artística da cidade, esse escritor ficcionalizado acaba compartilhando com o leitor como ele se sente totalmente provocado a reagir às obras da cidade. E esse exercício de Flannery aqui apresenta-se como uma espécie de convite para pensarmos o que as obras de arte, principalmente aquelas de teor vanguardista, né, ou experimental, estão provocando ali na sensibilidade dos supostos, né, espectadores. No livro, o Antônio Fernandes se interage com várias expressões artísticas. Nós percebemos, por exemplo, como ele se envolve na performance erótico-musical de uma pianista, e como também ele se envolve com a leitura performática de um texto apócrifo de Kafka, que havia sido tatuado no corpo de uma jovem. E esse envolvimento amplia inevitavelmente seu olhar para a sua realidade, né, a ponto de provocar ali, né, outros redimensionamentos no seu próprio ofício de escritor, né, no seu próprio gesto criativo. E o curioso é que todo esse seu envolvimento com a atmosfera artística da cidade passa pelo envolvimento com o universo feminino. Em todas as histórias, a mulher é o canal através do qual o artista está interagindo com alguma expressão artística, né?
e experimentando também alguma fruição dos sentidos. A mulher é o canal para ele experimentar essa fruição dos sentidos. E é claro que ao se envolver eroticamente com essas mulheres, cujos nomes são Beatrice, Geórgia, a Francisca, Gertrudes, e entre outras, o Antônio passa a conhecer novos aspectos da cidade. Para eu falar de uma forma bem específica do livro, porque eu considerei que seriam apenas 15 minutos, eu privilegiei para essa comunicação apenas uma das narrativas da obra, na verdade, um ponto específico de uma das narrativas da obra, que é a primeira narrativa intitulada A Pianista. Nessa narrativa, o escritor ficcionalizado descobre durante o seu flanar ali na cidade um museu anunciando a exposição intitulada Relíquias do Desastre. Né? É uma exposição em que o Andy Hall apropria-se de fotografias de acidentes rodoviários, caveiras, cadeiras elétricas, tudo para explorar a temática da morte. Trata-se, na verdade, de jornais que noticiavam mortes provocadas por acidentes de trânsito. Em muitas dessas fotografias é possível ver cadáveres humanos ali sendo projetados para fora dos veículos, né? E nós sabemos que essa exposição, ela foi visitada pelo autor empírico Sérgio Santana, em Praga, porque durante a sua trajetória ali, o Sérgio criou um blog em que ele ia compartilhando, né, o seu percurso turístico ali pela cidade. Essa mostra nos convida a pensar, de uma certa forma, como aquela repetição interminável de imagens impactantes, né, nos periódicos, por exemplo, tem surtido uma espécie de efeito anestésico, né, chegando à banalização midiática aí de acontecimentos atrozes. E essa exposição ela é particularmente interessante porque dialoga com importantes questões problematizadas por essa narrativa, né? Entre essas questões, nós temos aqui as relações entre a vida e a arte, entre a ética e a estética, né? E também os efeitos nocivos da maneira com que a grande mídia aborda imageticamente ali a destruição e a morte. E é durante a contemplação dessa exposição, totalmente permeada por melancolia e solidão, que o Antônio Fernandes, escritor ficcionalizado, né, ouve ali breves acordes e, curioso, vai à busca da fonte daquela sonoridade, né? Quando ele vai à busca, né, da origem daquela sonoridade, ele se surpreende com a Beatrice, né, que é dona de concertos apresentados para um só espectador, como plateia. Né? Na verdade, suas performances contam com a colaboração de duas outras pessoas, né? Elas contam com as composições do Constantin, né, que é um compositor, e com a direção de Demétrios, que é o responsável pela concepção do concerto, né, uma espécie de diretor artístico, né, que conforma a narrativa ali, não tem limites em sua criatividade transgressiva. Percebam, então, que o espectador, ele aqui nessa narrativa, precisa ser aceito pela pianista e por seus colaboradores para assistir ao concerto. Na verdade, os seus colaboradores fazem uma pesquisa prévia para identificar o perfil do Antônio Fernandes. O concerto, enquanto arte, torna-se, ali, em grande parte, aquilo que o receptor, o espectador, possa colaborar. Né? Conforme a narrativa, o Antônio foi admitido ali para aquele concerto enquanto um suposto espectador, porque, na verdade, era dono de uma escrita que tinha afinidades com esse trio vanguardista aí, composto pela Beatrice, o Svoboda e o Borodek. E aí, eu selecionei, né, alguns trechos aqui da narrativa para compartilhar com vocês a citação.
E aceitei você para a audição, porque nos informamos sobre seus textos formais e intuitivamente musicais, e achamos que você seria capaz de seguir sinuosamente uma composição aberta, tomar parte no concerto. Por ser um autor, pesquisamos, capaz de absorver rupturas musicais e verbais. Fecha a citação aqui. Como a sexualidade é um território bastante fértil para transgressão, a Beatriz e o Antônio se envolvem ali em uma espécie de dueto erótico. E convidado para atuar, então, como uma espécie de coautor dessa obra, né, desse concerto, dessa performance, o escritor ficcionalizado vai participar de forma bastante radical do concerto, usando, inclusive, para isso, o seu órgão genital. E aí eu separei uma outra citação aqui mais extensa, que eu achei bastante pertinente para vocês entenderem um pouco a proposta reflexiva aqui. Abro citação. O certo é que ela afastou novamente o rosto, agarrou meu pau duro, grosso e comprido como nunca, e puxou-me por ele até as teclas do piano. Estava longe de parecer a dama frágil do início da audição. Pelo contrário, batendo com meu cacete energicamente por todo o teclado, prosseguiu com as mutáveis flores mecânicas, que chegavam a um momento mais dramático, talvez perseguindo um clímax e uma apoteose. Mais impressionante ainda era que isso vinha também do meu pau, apesar de a mão esquerda de Beatriz, cruzando com a outra que tocava o meu cacete, tirar ao piano uma melodia sutil em sua beleza excêntrica. E percebi como era necessário esse dueto para realçar aquela composição que refletia concretamente o sexo como amor e força, como é na natureza. E que orgulho senti, pois o meu instrumento era também intérprete e talvez uma espécie de coautor da composição. E só mesmo um talento como o de Boradé seria capaz de potencializar tão radicalmente carne e espírito, sexualidade e arte, sofrimento e prazer. Fecho a citação aqui. Após tocar as teclas, né, com o pênis do escritor, a pianista também irá usar os próprios dedos para masturbar o Antônio Fernandes. Conforme a narrativa, a performance é concebida aqui em função do espectador, do receptor, né? Por isso que a narrativa diz que tanto o preço, quanto o tipo de repertório, quanto o tipo de interação com a pianista podem variar muito, né? Porque tudo é elaborado em função desse suposto espectador. Mas a interação radical aqui entre o Antônio Fernandes e a Beatriz só ocorre porque a obra está sendo regida por um princípio da composição aberta. E vale destacar aqui que a obra, de uma forma geral, do Sérgio Santana, representa um importante material para pensarmos aquele conceito de abertura, de infinidade do texto literário, né, um conceito que foi cunhado por Humberto Eco em 1962, no livro intitulado Obra Aberta. Humberto Eco, né, acredita que uma produção literária não deve ser concebida enquanto sistema fechado, né, completamente concluída, né? Diferentemente disso, ele entende que a obra deve ser vista como uma espécie de construto que está viabilizando ali o tempo todo não só uma leitura, né, mas que seja capaz de ampliar as significações possíveis. E segundo ele, esse tipo de crítica visa, na verdade, considerar a obra literária como uma contínua possibilidade de aberturas aí, né? Pensando a narrativa, a pianista, a obra ela se forma com a fecundação desse espectador. O que vemos aqui é um concerto que resulta de uma intensa experiência sexual, né? E de uma forte experiência multissensorial. Essa operação aqui entre os dois me lembra bastante os artistas malditos,
que não apenas escreviam, mas também cultivavam uma vida considerada maldita, desregrada. Isso porque a filosofia, né, entre eles, era de que o gênio criador ganhava força entre indivíduos que valorizavam a insanidade, o crime, a violência. E para lembrar, né, o Rimbaud e Baudelaire, por exemplo, valorizavam bastante em sua escrita ali a fusão de percepções sensoriais, experiências, né, sinestésicas. O Baudelaire, inclusive, escreve Os Paraísos Artificiais, né? O Rimbaud escreve Carta Dita do Vidente, que traz algumas reflexões a esse respeito também. Inclusive, em Carta Dita do Vidente, a instância enunciativa defende ali a busca do desconhecido, né? E para essa busca, segundo essa instância, convém que todas as outras instâncias sensoriais e percebedoras sejam justamente desregradas, é esse o termo usado, né? Ou seja, a experiência do desconhecido requer que se desregre ali todos os sentidos. E é claro que a palavra sentidos aqui, por sua pluralidade de acepções, além de designar os órgãos de percepção, indica também o exercício do pensar, a razão, a consciência, né, o sentimento, o instinto, a opinião. E no livro de Praga, o escritor empírico e o escritor ficcional estão o tempo todo alimentando essa força intersemiótica da palavra, né? E com isso eles provocam uma forte tensão entre os limites do que seria supostamente peculiar em cada arte, né? Por exemplo, o texto é feito só para a literatura, o som, né, só atende à música, a imagem só atende à pintura, né? Na obra, o escritor faz a literatura, na verdade, uma espécie de corpo magnético que reúne ali todas as artes, música, escultura, performance, o teatro, né, entre outras. Todas as narrativas mantêm esse diálogo com alguma espécie de arte. Tudo isso ganha força, né, com a transgressão de várias interdições que são impostas ao campo da sexualidade. Isso porque, conforme, né, a teoria do erotismo, a transgressão suspende a interdição sem extingui-la, né? Os dois fenômenos, tanto a interdição quanto a transgressão, se justificam e se complementam, né? E é essa a dinâmica da energia do erotismo, né? Inclusive, eu trago o Sade aqui para quem a verdadeira maneira de ampliar e multiplicar os desejos é justamente tentando impor limites, né? Então, só para concluir, como eu disse para vocês, eu estou compartilhando aqui um recorte de leitura de uma das narrativas, né? Devido ao tempo. A partir do que foi exposto aqui, é possível concluir que o tratamento dado pela obra ao erotismo aqui não se reduz a um aspecto funcional, né? Faz parte, na verdade, da operacionalização do próprio texto, né? O fenômeno do erotismo integra aqui a própria construção estilística da narrativa, né? De maneira que aqui ele passa a ser entendido como uma espécie de possibilidade estética do texto. Esse é meu recado para hoje. Obrigada. Obrigada, Fabiana, maravilhosa a sua exposição. Bom, vamos passar agora para a exposição do Luiz. O Luiz Martins é mestrando pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e desenvolve pesquisas sobre as conjunturas críticas da visualidade, da óptica e da aparência na estética moderna e contemporânea. Atualmente pesquisa a visualidade e a pintura em Hegel. O título da sua comunicação é Enfrentando a Medusa, Arte, Corpo e Sexualidade no Renascimento do Harlem. Passo a palavra para você, Luiz. Muito obrigado, Lara. Muito obrigado pela apresentação também. Agradecer a Fabiana também, mas eu acho que a gente vai comentar depois, né? Então vou para a minha apresentação primeiro. Nela, ela falou, a minha apresentação se intitula Enfrentando a Medusa, Arte, Corpo e Sexualidade no Renascimento do Harlem.
Nessa fala eu tenho como objetivo explorar alguns aspectos interdisciplinares entre a estética contemporânea e a teoria queer feminista, né? Tendo como tópico, especificamente, as estruturas de funcionamento do camp e da teoria da performatividade de gênero, né, que foram propostas, respectivamente, pela Susan Sontag, que escreve Nota sobre Camp, e a Judith Butler, que escreve Problemas de Gênero, né. Eu queria fazer essa apresentação, então, traçando alguns paralelos que eu acho que podem ser importantes para a gente pensar a questão da arte e da sexualidade na contemporaneidade, né. A minha tese nessa palestra é de que ambos esses conceitos partilham uma estrutura disruptiva dos conceitos normativos, tanto de belo quanto do conceito de gênero, como a gente vai ver logo mais, né? Essa disrupção concomitante, ela existe porque ambos os conceitos encontram-se em um campo central das sociedades disciplinares, que são as principais sociedades do século XX, né? Começo do século XX, do meio do século XX, que seria a esfera da produção discursiva do corpo, né? Essa é uma produção que visa imobilizar outras existências do corpo e da beleza, né, como a gente vai ver depois. Por isso, e aqui eu finalmente explico o título da minha fala, é importante pensar o poder político, por assim dizer, o poder social, como essa espécie de górgona, que de tão horrenda petrifica algumas formas de vida. Caberia-nos, então, nos perguntar quais seriam os elementos sociais e políticos e culturais que podem resistir a esse olhar paralisante e assumir a figura do espelho de Perseu, né? Essa é uma metáfora que eu acho interessantíssima, né? Porque a metáfora da Medusa na mitologia grega, ela traz, né? Essa ideia de que a Medusa, ela era tão sedutora, né? Era uma pessoa tão sedutora que ela foi transformada em górgona, que as pessoas que olhavam ela eram petrificadas, né? E o Perseu, o grande herói grego, encontra uma forma de lidar com esse olhar tão sedutor, paralisante, né? Utilizando um escudo de bronze que acabava por refletir a visão da Medusa para ela mesma, né? Então, eu queria adentrar esse assunto usando essa metáfora. Eu acho que ela vai ser muito importante para a gente descobrir e pensar um pouco melhor tanto a questão do camp quanto a questão da performatividade de gênero, né? Então, como eu comecei falando das sociedades disciplinares, eu acho que é válido lembrar que a Butler, que é a filósofa feminista, filósofa de gênero, que pensa muito essas questões atualmente, ela recupera de Foucault a noção de estilização do corpo, para definir a sua teoria da performatividade de gênero, né? Essa estilização dos corpos seria uma estilização repetida de certos atos que seria responsável por criar a ilusão de um sujeito primário no interior de todos os sujeitos, né? Que seria a ideia de que o sujeito ou ele é feminino ou ele é masculino, né? Essa seria a ilusão que a estilização dos corpos gera, né? Esse é um dos processos, esse processo da estilização dos corpos, seria um dos processos produtivos do poder que visa fabricar os corpos, né? Corpos que, como diz Foucault, e aqui eu abro aspas, são submissos e exercitados, fecha aspas. Esse processo é o que a Monique Wittig, uma outra filósofa feminista francesa, também vai definir como um projeto corporal contínuo e repetido, dado que ele passa por uma constante afirmação de quais são as reais características do corpo, assim como ele também passa pela constante reafirmação das proibições e interdições, dos desvios daquilo que seria uma norma, né? Daquilo que é compreendido como o real corpo, né? Que seria essa ilusão de um corpo que é feminino ou masculino, né? Então, é interessante lembrar nesses casos os casos de cirurgia de redesignação de sexo no começo do século XX, né, que ocorriam em sujeitos intersexos, para designar se uma pessoa era feminina ou masculina, né. Então, esse seria um desses métodos, né, de estilização dos corpos. Esse processo, constantemente reafirmado pela medicina, pela escola, pela religião e pelas demais disciplinas, produziria uma imagem e protótipo estético do corpo pelo sexo. Trata-se da noção de que o corpo só é compreensível e aceitável quando ele está sujeito à coerção dos poderes disciplinares que o dividem em feminino e masculino, né? Então, pensemos, por exemplo, os boletins médicos ou as certidões de nascimento, que já vem com aquele campo para a gente escolher qual o nosso sexo, né? Sem ter uma outra oportunidade de vivenciar uma outra visão do corpo, né? Então, a acumulação de todas essas práticas, e é o que a Butler retoma do Foucault, né? Cria a idealização de um sujeito que seria essencialmente feminino e masculino, não havendo outra possibilidade, né?
Tudo que existe fora disso seria ou um desvio da norma ou ele deveria ser proibido, né? Então, para Butler, esse processo ainda seria internalizado, ele vai mais além, né? Ele é internalizado no âmago do sujeito que se vê sob o jugo de tais poderes punitivos, né? Assim, por medo do castigo, o sujeito performa aquele gênero que é imposto a si continuamente. E daí vem a questão da performatividade, né? O gênero não seria aquilo que o sujeito tem desde o nascimento ou antes dele, né? Desde o momento da concepção, né? Mas sim seria algo que é constantemente imposto por ele, por esse poder disciplinador, né? A gente está sempre sendo levado a escolher entre um gênero e outro, e se a gente escolhe errado, a gente é punido, né? A gente tem essas punições, né? Então, o poder disciplinar atua como uma medusa da mitologia grega, petrificando, paralisando e enrijecendo as formas de vida sociais, né? Impedindo a existência de corpos que tentam transgredir essas duas únicas categorias, né? Então, essa estrutura que é normativa e coercitiva do poder disciplinar, vai produzir aos poucos essas duas categorias e ela vai ser questionada por práticas que escapam ao seu controle, como é o caso das práticas culturais do travestimento e da estilização sexual, muito enfatizadas na cultura drag, né? E é isso que a Butler vai retomar, né? Para Butler, a performance drag brinca com a distinção entre a anatomia do performista e o gênero que está sendo performado, né? Pois a sua performance estabelece uma dissonância entre o gênero e o sexo. E aqui eu aproveito para retomar Butler, uma citação que eu acho importantíssima para discutir esse assunto, e eu abro a citação, que ela diz: ao limitar o gênero, a drag revela implicitamente a estrutura imitativa do próprio gênero, assim como sua contingência. No lugar da lei da coerência heterossexual, vemos o sexo e o gênero desnaturalizados por meio de uma performance que confessa sua distinção e dramatiza o mecanismo cultural da sua unidade fabricada. Fim de citação. Portanto, a drag, por meio de uma atividade artística dramática, coloca em mise en scène, né, ela coloca em reflexão a própria produção cultural do gênero e do sexo, pois reflete para o sujeito normativo, o sujeito que está sob o jugo da norma, a ficcionalidade que cria aquela norma, permitindo a ele compreender naquilo que é fora da norma a mesma produção que existe dentro da norma, né, o mesmo processo que há dentro da norma, né. Então, a performance da drag funcionaria como o espelho do Perseu, né, como o escudo de Perseu. Esse caráter dramático da performance drag é o que o torna principalmente uma prática disruptiva, pois traz ao espectador uma vertigem, traz o reconhecimento radical da relação entre o sexo e o gênero diante das configurações culturais dessas diversas unidades que vão produzir essa relação imposta. Então, essa prática é importante, pois ela não posiciona diretamente contra a norma, ela não tenta ir contra a norma diretamente, mas sim ela refaz a norma, ela faz o mesmo processo que a norma para então criticar ela. Ela leva a norma, por meio dessa replicação, até o seu ápice, deixando claro como suas consequências são incoerentes, elas são absurdas, né? Então, essa redução ad absurdum funciona principalmente graças à presença de uma estética camp, que domina as performances drag, dado que o camp é justamente aquela sensibilidade que está associada ao artificial, ao exagerado, ao desequilibrado, à ênfase ao estilo e à indiferença perante o conteúdo, né? E aqui eu começo a entrar um pouco mais na parte da arte, da sensibilidade que interessa a gente, né? Embora muito a gente possa se discutir sobre o camp, o que importa aqui é que a relação que o camp tem com a estética normativa do equilíbrio, com a estética do belo, com a estética do natural, que em seus altos e baixos vai dominar toda a estética até do Champ, né, até o começo do século XX, né? Então, orbitando ao redor das milhares de características que a Susan Sontag diz para a gente sobre o que é o camp, haveria sempre uma postura disruptiva nessa sensibilidade, que vai parodiar o normativo e vai rir do sério. Esse tipo de arte, que enfrenta a sacrossantidade de certos conceitos estéticos modernos, que seriam o belo, o natural, o harmônico, o sério, o intencional, né, é uma expressão clara de um movimento disruptivo similar à performance drag, no que concerne à naturalização do sexo e do gênero, né? Assim, o camp não encontra seu valor na inversão dos valores artísticos, mas sim na destituição do próprio processo de desvalorização, de valorização em si. É por isso que o camp pode, como afirma Sontag, e aqui eu faço a citação, estar no olho do observador. Fecha a citação. O estilo camp coloca em mise en scène a própria estrutura do juízo artístico, esvaziando-o de qualquer qualidade naturalizada por meio da repetição. Ver o camp é, de certa forma, desaprender a ver.
que seria justamente essa questão de o camp estar sempre muito associado a uma estética do feio, uma estética daquilo que é exagerado, ou daquilo que não é culto, né, mas daquilo que é popular, muito relacionado ao kitsch. Então, é importante a gente pensar o poder como essa espécie de górgona, tanto na questão da sensibilidade, que tenta produzir aquilo que seria sério apenas pelo belo e pelo harmônico, e o camp vem disrupte isso, né, e na questão da sexualidade, que tenta pensar justamente a questão do feminino e do masculino como sendo os dois únicos gêneros, né, como sendo aquilo que tem materialidade, né. Então, eles teriam esse processo que é paralelo entre um e outro, né, teria essa mesma espécie de procedimento que segue tanto no camp quanto na performatividade de gênero das drags, né. Até por isso que a estética camp, que é essa estética do exagero, do artificial, é sempre tomada como a estética preferida das drags, né? Tanto das drag queens como dos drag queens, né? Quando você vê as performances deles, eles acabam utilizando sempre cores muito vibrantes, utilizam uma grande artificialidade nas suas roupas, né? Fazem uma mescla muito grande, justamente tentando enfrentar aquela norma da economia da beleza, né? Então, por último, eu gostaria de mostrar como essa capacidade reflexiva da performatividade do camp estiveram presentes no renascimento do Harlem, um movimento cultural do começo do século XX, né? O renascimento do Harlem é considerado um movimento de muitas vertentes, e ele é conhecido por reescrever a identidade do Harlem como um bairro cultural, apesar de toda a opressão e violência dirigidas aos seus habitantes. O Harlem é esse bairro periférico em Nova York, que foi povoado por grande parte dos afro-americanos, né, os escravos que depois de libertos foram para o Harlem em busca de emprego, né. Ele também foi muito povoado pela cultura gay, pela cultura homossexual, né, que também não tinha espaço, justamente por causa das diversas imposições da polícia e do Harlem na cultura nova-iorquina, né. A gente tem um grupo de leis que tenta ir jogando eles para a periferia, né. Então o Harlem se torna um espaço cultural muito grande ali por causa da existência desses dois grupos, né, que estão sempre sendo relegados, né. E aí o renascimento do Harlem tenta explorar um pouco isso, né. Ele tenta jogar um pouco de gasolina na fogueira para explorar um pouco essa arte que existe nesse grupo social, né. Entre as manifestações culturais que florescem durante esse período, o historiador George Chauncey resgata a importância dos bailes drag para demonstrar como essa prática, que provinha dos fins do século XIX, foi ressignificada pelos moradores do Harlem, de modo a cultivar um ambiente mais assegurado para os homossexuais da época. Os bailes cumpriam a função de desafiar as normas sociais enquanto pretendiam ser apenas formas de entretenimento. Com o passar do tempo, os bailes tornaram-se tão famosos que atraíam visitantes de outras partes da cidade e do estado de Nova York, recebendo permissão legal e reforço policial para ocorrerem, o que é um milagre na época, né? Enquanto eram vistos pelo poder como forma de entretenimento, os bailes representavam um espaço importante para a comunidade queer reunir-se e expressar-se sem medo. O famoso Hamilton Lodge Ball, por exemplo, chegou a reunir mais de 8.000 participantes no seu ápice, muitos dos quais eram pertencentes à comunidade queer e sofriam de uma incessante repressão em outros estabelecimentos. Então, os bailes se tornam um desse momento em que a comunidade queer começa a ter uma vivência própria em sociedade sem estar escondida do poder, né? Em que ela pode existir, claro, sob a visão do entretenimento, né? Mas ela pode existir. Então, é importante a gente ver esse momento para a gente não esquecer na história do Harlem, na história americana, na história das comunidades queer, como eles também foram formas de resistência por meio da arte, né? É justamente por causa do renascimento do Harlem que esses bailes drags surgem e vão ter ali o despontamento de diversas celebridades, como a Gladys Bentley, que era uma famosa cantora de blues, que era uma drag king. Então ela ia, se vestia como homem e fazia a sua performance, e recebia grande parte do privilégio de estar ali fazendo algum tipo de arte que ainda era disruptiva, que não era aceita pela norma da época, né, pelo poder disciplinar, né. Então, eu queria fazer esse paralelo mostrando como que no Harlem a gente teve esse momento de escolha da estética camp, que foi a estética das drags, né, em paralelo com essa questão da performance de gênero, que foi essa tentativa de disrupção da norma extremamente opressiva da cidade de Nova York pela comunidade queer, né. Então, eu acho que essa é a minha fala, né, eu não queria me alongar muito mais.
isso. Bom, muito obrigada, Luiz. Muito interessante. E, bom, vou abrir para as questões. Não sei se vocês gostariam de iniciar colocando um ao outro. Deixa eu só avisar, Fabiana, você está com a sua imagem congelada. Como que eu... Acho que você pode clicar na câmerazinha e para fechar e abrir ela de novo. Ah, tá. Isso, agora retornou. Oi? Sim. Bom, acho que agora nós podemos conversar, né, entre nós, se quisermos colocar questões. Eu, particularmente, achei muito interessante as proposições de vocês dois. Bom, vou endereçar algo para Fabiana primeiro, então. Tu traz uma questão da mulher, né? Durante a tua fala foi surgindo muitas questões, né? E desdobrando isso no meu pensamento. Da mulher, assim, como um anteparo para o artista, né? Dentro da obra. E nesse caso, tu traz a pianista, mas ao mesmo tempo que ela é um anteparo para o artista, que seria o escritor, nesse caso. É. Ah, tá fechado o seu microfone. Isso, Tá, para esse artista seria o escritor a qual se endereça. Tá, exatamente. e daí o espectador dentro da obra é o que é aceito, ele é também um personagem, que é esse Antônio, mas ao mesmo tempo ele também é um narrador. Exatamente. Ele é um narrador protagonista, como eu disse, é um livro. O gênero do livro, inclusive, é muito problematizado, né? Porque é um livro de 7 narrativas, tidas por alguns enquanto contos, né? Mas, curiosamente falando, como eu disse, essas narrativas podem ser lidas, né, isoladamente, mas também podem ser lidas fazendo parte desse conjunto, porque cada narrativa retoma um acontecimento da narrativa anterior, né? Caso o leitor não tenha lido essa narrativa anterior, isso não é impedimento para entendimento do conto, caso ele seja lido isoladamente ali. Então, e o Sérgio, eu acho que ele teve esse cuidado, porque no título do livro ele usou a expressão narrativas, né? Então, alguns tratam o livro como romance, outros tratam o livro como um livro de contos. Mas sobre esse narrador, o livro conta apenas com esse narrador, que é personagem, e que possui a identidade de um escritor, né, que está ali em busca de material para construir o seu livro. Então, é o mesmo narrador que é personagem, né, e que está ali sendo identificado enquanto um escritor ficcionalizado, né, um artista em busca do material para sua arte, um artista em busca de uma inspiração para a sua arte. Uma inspiração, né, que inclusive é policiada, tem uma outra discussão no trabalho aí, porque ele está atendendo uma lógica de mercado, né? Empiricamente, o Sérgio Santana, né, o autor, né, empírico, físico, Sérgio Santana, está atendendo a uma lógica de mercado, porque ele está fazendo parte desse projeto, Amores Expressos, né? Ele é pago para isso, para escrever esse livro, e ele acaba transfigurando isso no próprio livro que ele está escrevendo. Então, o Antônio Fernandes ali é uma espécie de alter ego, né, desse autor empírico. Entendi. Bom, ao mesmo tempo em que há esse autor também, mas que ele é protagonista como personagem dentro da própria obra, ele também é se coloca como um espectador, é colocado, né? Se coloca e é colocado como espectador em determinado momento, né? Então ele precisa ser admitido pela pianista e pelos demais que a acompanham, né? Pelo que eu entendi. Aí eu fiz um paralelo que você fala, eu me detive nesse trecho, mas um paralelo com o que você fala tanto da interdição e da transgressão no fazer da própria escrita da obra, mas também nessa cena propriamente, né, em que há uma interdição e ele há que conquistar, de certa forma, a aceitação.
Eu não sei se tu pensou ou se tu traz em algum momento na tua pesquisa algo sobre o Bataille, mas acho que dá para desdobrar e não sei se tu gostaria de falar alguma coisa acerca dessa interdição e transgressão, porque isso me chamou muita atenção também. Eu dialogo, só me lembra seu nome que eu esqueci. Laila. Laila. Eu dialogo, sim, Laila, com Bataille em minha pesquisa, especificamente pensando essas terminologias da transgressão e da interdição, né? Porque o que eu quero evidenciar através das narrativas de Sérgio Santana é como que a sua narrativa é transgressiva, né, frente a uma espécie de cânone contemporâneo, né? Então, muitas vezes, por estar inserido ali nos manuais enquanto autor contemporâneo, ele acaba também sendo rotulado por alguns traços, né, da arte contemporânea. E o que ele faz justamente, né, é se debruçar sobre essa transgressão e empreender outras transgressões ali em sua narrativa. Então, para isso, como a ficção do Sérgio Santana é muito embebida de sexualidade, né, os personagens sempre estão mantendo ali relações muito radicais no campo da sexualidade. Eu tomo essa sexualidade como uma espécie de metonímia para a gente pensar a operação transgressiva que o Sérgio Santana faz em sua ficção, né? E outras duas terminologias do Bataille que eu utilizo é a questão da continuidade e descontinuidade, né? Porque o erotismo é um campo vasto, né, para pensarmos, existem inúmeros desdobramentos, né? Ele não se reduz ali à questão da sexualidade. Então, por isso, quando o Bataille pensa, por exemplo, a sexualidade relacionada à morte, né, eu faço uso dessas terminologias para pensar também como que a arte, nesse caso aí, né, é uma espécie de válvula de escape para o artista, né, conquistar uma espécie de continuidade, certo? E aí eu penso essas questões em outras narrativas que exploram, obviamente, também a questão da morte, né, que é muito forte, tanto a morte quanto a sexualidade, quanto o erotismo na obra como um todo aí. Bom, obrigada. Ainda sobre esse conto que tu trazes, né, eu fiquei pensando acerca da questão que o Bataille faz uma categorização em 3 tipos de erotismo, né, que é o erotismo do corpo, dos corações e o erotismo sagrado. E aí eu fiquei curiosa para saber, né, se tu poderia falar mais. Acho que dá para esse conto que tu trazes da pianista me parece se enquadrar nessa questão do erotismo dos corpos, né, que é mais visível, mais palpável, e tem essa questão da fusão tanto e do ato sexual, né, como tu trouxe um recorte. E eu gostaria de saber se nos outros contos que abarcam o livro, esse erotismo se modifica ou se ele permanece nesse erotismo dos corpos. Tá sem o áudio. Você precisa clicar no microfonezinho ao lado da câmera do vídeo. Tá bom. Eu aguardo. Você quer entrar de novo, de repente, na chamada? Sim, pode, fica à vontade. Vamos aguardar ela então, Luiz. Sem problema, espera.
Você pode também colocar suas questões, por favor? Não, posso sim, eu tô aqui já pensando em muita coisa já, que a Bom, apresentação dela é sensacional também, muito legal. muito bom. Vou esperar ela voltar e a gente pergunta. Olá, Me ouvindo? ouvindo. Ah, desculpa, viu, gente? Fica tranquilo. Travou aqui que eu não conseguia. Na verdade, para mim aparecia destravado, mas acho que não saía, né? Sobre esse questionamento sobre os tipos de erotismo, né? Eu não faço na minha pesquisa essa distinção, porque uma dinâmica da minha pesquisa é justamente pensar o rompimento desses campos, né? Eu ainda não empreendi nesse sentido, mas o objetivo é justamente pensar a inter-relação, né, desses campos, tanto o erotismo do corpo quanto o sagrado, né? Mas, considerando sua colocação, nós temos 7 narrativas, eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente do título delas, deixa eu só abrir aqui, só para você ter ideia mais ou menos como que a obra está se desenvolvendo. Nós temos essa narrativa pianista, a segunda narrativa suicida, né? Inclusive, essa suicida tem o seu corpo atrelado a uma escultura no rio que está ao lado desse museu, e ele mantém, né, como eu disse ali rapidamente na minha exposição, esse narrador personagem mantém uma relação sexual com todas essas mulheres, né, mas é uma relação também passageira. Nós temos a crucificação, que eu acho que é a narrativa mais potente para a gente pensar o que o Bataille fala de erotismo sagrado. Eu não fiz ainda uma análise nesse sentido, utilizando essa classificação do Bataille, mas por quê? Porque a gente tem ali uma santa, né? A contemplação de uma santa, Francisca, por Antônio Fernandes, e em delírio esse Antônio Fernandes entra também em uma relação sexual com essa santa, né? Então, assim, é uma narrativa bastante potente para a gente pensar também essa questão do erotismo sagrado na obra. Mas, de uma maneira geral, a gente tem ali, nessa primeira narrativa, né, a junção de música e erotismo, né? Na segunda narrativa, que é a suicida, a gente tem ali a combinação da escultura com a questão da morte, né? A gente tem essa relação erótica aí com a estátua da Santa Francisca, né? Combinando escultura e erotismo. A gente tem também uma relação, tem um outro conto que se chama, outra narrativa que se chama A Boneca, né, em que o autor mantém uma relação erótica com a boneca, então a gente tem essa relação erótica aí, e nesse caso, posteriormente, nós perceberemos a atuação dessa boneca numa espécie de teatro, então tem também essa combinação entre teatro e erotismo, né, e uma performance com um texto tatuado no corpo de uma mulher, né, um texto do Kafka tatuado no corpo da mulher. Então, há várias narrativas, assim, potentes para a gente pensar o erotismo como um todo, né? Mas não pensei em fazer esse desdobramento, em fazer essa tipificação conforme Bataille faz ali, não. Bom, obrigada pela tua resposta, Fabiana. Passo as questões ao Luiz, a Isabela, se desejar colocar também. Fiquem à Será que eu posso vontade. ficar, só um minutinho, será que eu posso ficar com o microfone aberto? Que eu estou com medo de ele travar. Será que interfere aí no áudio? Pode, sim. Pode. Tá. Vou aproveitar para fazer uma pergunta, então, porque eu, primeiramente, queria agradecer a sua apresentação, Fabiana, que ela foi sensacional. Eu não conhecia esse livro do Sérgio Santana, então acho já muito interessante de saber um pouco mais sobre ele. E do pouco que eu ouvi você falar aqui sobre esse primeiro conto da pianista e tudo mais, ele me veio na cabeça muito também, acho que justamente por essa questão de Praga, que também é a cidade que o Milan Kundera vai escrever A Insustentável Leveza do Ser, né? E, se não me engano, deve ser na mesma época ali, um pouco próximo, né? E também a questão do flaneur.
eu fiquei pensando, né, o Kandera, quando ele escreve sobre Praga, ele escreve sobre um triângulo amoroso entre diversos personagens ali, né, eles entram e saem toda hora da intimidade um do outro, né, e isso está muito em voga na cidade, né, eles vão para o apartamento um do outro e os personagens veem muito do que está acontecendo no sentimento deles na cidade, né, algo que o Benjamin, se não me engano, diz que é uma das características do flaneur, né, do passeante, né, ele vê na multidão o interior da multidão, né, ele entra nesses diversos espaços, né, tem uma relação muito próxima. Então, eu queria saber se o Sérgio Santana tem uma justificativa específica por ele ter escolhido Praga. Você acha que tem um pouco a ver com essa característica da intimidade que há ali? Você acha que a arquitetura da cidade, essa questão do flaneur, tem influência nessa escolha ou vai mais além? Na verdade, foi um sorteio. Então, não foi uma escolha do autor, né? E ele já havia visitado Praga antes, e nesses blogs, né, nesse blog, criado por ele durante sua estadia em Praga, ele fala justamente da sorte que ele teve em ir para Praga, porque ele não teve oportunidade, em sua primeira visita, de escrever sobre Praga, né? Agora, eu confesso, Luiz, que eu estou pesquisando ainda sobre a cidade, questões, né, sobre a história da cidade, né, e para perceber como que essa história está sendo transfigurada ali no livro dele. Inclusive, eu não conheço nada desse autor que você citou aí, eu sei que ele é bastante discutido, também já veio em outras comunicações, né, que eu fiz aqui, esse tipo de comparação, e eu não tive a oportunidade ainda de acessá-lo, para eu pensar também aí o que a cidade tem ali para oferecer, né, no campo ali da linha produção literária do Sérgio Santana. Não, agradeço, muito obrigado pela resposta. Por nada. Bom, ao Luiz agora, eu não sei muito bem como desdobrar, né, porque eu fui anotando pontos da tua colocação. Eu achei muito interessante tu trazer, me parece que um pouco de oposição, né, quando se coloca a Medusa ao lado do poder disciplinar, né, e a performance, eu fiquei pensando se a performance, então, do lado do escudo de Perseu, mas na sua própria colocação você já colocou que ela não estaria como uma transgressão, né? Mas como uma elevação ao ápice da norma. Eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso, assim, achei muito interessante. Acho que travou, Luiz. Opa, agora você está vendo? Não, você está travado. Se você puder fechar a sua câmera e abrir novamente, por favor. Não, mas agora voltou? Uhum. Você conseguiu compreender a questão? Não, compreendi sim, é uma ótima questão. Essa questão de ver o poder disciplinar como a Medusa e ver o escudo de Perseu, né, que funciona ali como um espelho, como uma performance, né, como uma performatividade de gênero, né, das drags, acho que ela é importante justamente por causa dessa questão da metáfora, né. O Perseu, quando ele vai na mitologia grega enfrentar a Medusa, ele sabe que ele não tem condições de vencer a Medusa, né, porque como você vence um monstro que você não pode olhar para ele, né, é um desafio impossível de se vencer, né, então ele precisa encontrar uma forma de vencer, né, então ele disse, esse poder que a Medusa tem é tão opressor, né, se ele paralisa tudo que ele mostra, né, por que eu não uso ele para derrotar ele mesmo, né? Por que eu não combato fogo com fogo, né, por assim dizer? E é muito interessante, porque essa questão da performatividade de gênero, a gente tende a pensar nela como essa questão um pouco da transgressão, né? A gente acha que o que as pessoas de outros gêneros, né, de não binárias, ou pessoas que não são do gênero masculino e feminino, né, elas estão fazendo é uma transgressão à norma, né? Mas, na verdade, o que elas estão fazendo é repetir o que a norma faz, né? É justamente realizar o mesmo processo que a norma faz, né? Quando a drag sobe, a drag queen ou o drag queen, sobe no palco e faz a performance dele, ele está, na verdade, apenas representando aquilo que todos nós fazemos no dia a dia, né? Aquelas pessoas que se reconhecem com o sexo e o gênero que elas têm, né? Que elas foram assimiladas no nascimento, né? Que
a situação mais comum, né, da população, elas estão fazendo o mesmo que a drag queen faz no palco, né, mas elas fazem isso inconscientemente, né. Então, o que a drag faz é ela colocar em mise en scène, né, quando ela sobe no palco, ela está fazendo a performance dela, né, usando todos aqueles maneirismos que é influenciado pelo camp, né, ela está como se estivesse colocando um espelho na frente dela e mostrando que o que ela está fazendo é justamente o que o espectador faz no dia a dia sem reconhecer, né, ele não percebe que está fazendo aquilo porque aquilo já vem de muito tempo, né, a Butler diz, né, essa performatividade de gênero que as pessoas fazem no cotidiano, ela vai decantando e vai fazendo sobrar as características daquilo que a gente entende como feminino ou como masculino, né? E é daí que vem a materialidade dos corpos, que a Butler vai desenvolver bem, né? Então, acho que é justamente essa questão de pensar o espelho, né? É pensar esse mito da Medusa, do espelho de Perseu, como a questão da performatividade perante um poder que é disciplinar, né? Um poder que a Butler e o Foucault vão pensar como um poder que é um poder político que tem como principal objetivo produzir os corpos, né? Então, que corpo que eles estão produzindo, né? Aí a Butler vai chegar mais a esse resultado de que eles estão produzindo uma ficção que eles tendem a dizer que é naturalizada, né? A gente tende a ter uma compreensão que é errônea hoje em dia na sociedade de achar que os corpos são somente ou sexuais, são ou femininos ou masculinos, né? Que eles são sexuados por natureza, né? Desde a concepção do nascimento, né? E a Butler vai retomar um grupo de exemplos, né? Não apenas a Butler, mas muitas das teóricas feministas e das teóricas da teoria queer vão retomar exemplos das pessoas intersexo, por exemplo, das pessoas que nascem sem sexo também, para questionar essa materialidade dos corpos, né? Essa questão. E a Butler vê na questão da performatividade de gênero justamente a performance drag como uma forma de exemplificar bem isso, né? Ela questiona isso, né? Como que a gente pode achar que alguns corpos são naturais e outros não, né? Ela vai se perguntar, é até o título da pesquisa mais recente dela, né? Quais são os corpos que importam, né? Quais são os corpos que não importam, né? Então, achava que era importante pensar essa questão do espelho como essa questão da performatividade por isso, né? Ela não é um processo de crítica, de recusa, né? Não está dizendo que estamos recusando a norma, mas sim nós estamos fazendo o que a norma faz, mas de uma forma mais, por assim dizer, flamboyante, uma forma mais chamativa, né? Utilizando o camp para fazer as pessoas questionarem a própria norma, né? Então, acho que vem muito a calhar essa metáfora, né? Não sei se eu te respondi. Mas... Respondeu, mas seguindo nessa própria questão, né, tu coloca em certo momento uma oposição entre o camp e o belo. Na mesma questão da heteronormatividade, né, como se houvesse apenas essas duas possibilidades. Mas a partir do teu enunciamento, o que eu compreendo também o camp como uma elevação, uma forma do belo, do próprio belo, né? Ou de colocar em questionamento o que é visto como belo, né? Dentro desse olhar binário também, porque tu trazes que é algo como um desaprender a ver. E isso está colocado dentro da performatividade do camp, né? Seria isso? Gostaria de entender melhor. Sim, não, excelente pergunta. Seria justamente isso, Laila. A questão do camp, quando ele está criticando o belo, ele não está criticando o belo dizendo que aquilo não tem valor nenhum, né? A Susan Sontag diz de uma forma muito bonita, né, que um dos principais elementos do camp é ele poder ver seriedade naquilo que é frívolo, né? Então ele está vendo beleza naquilo que não é tido como belo, né? Porque ela entende que a questão do belo, ela é tida como uma questão também de performatividade, né? A gente entende o que é belo por causa dessa performatividade que a gente vem tendo pelo poder, né? Isso entra em muitas questões sociais também que a Susan Sontag vai debater, né? Por que, por exemplo, quando a gente lê por que o livro do Oscar Wilde, por exemplo, né, Dorian Gray, quando ele foi lançado, ele teve uma repressão muito grande, né? Porque o pessoal entendia que o que estava ali naquele conteúdo não era belo, né? E aí ela se perguntar, mas isso não é uma questão que devia ser retomada, porque a gente está decidindo o que é belo, não a partir do conteúdo dele, né, mas a partir da forma, né, que é justamente o que o Camp tenta fazer, né, ele exagera a forma para a gente tentar esquecer um pouco o conteúdo e a gente perceber como que muitas das conjunturas de o que é belo, de o que é bonito, né, essas conjunturas estéticas, elas são tomadas mais pela forma que a coisa recebe do que pelo conteúdo dela, né.
Então ela disse, se a gente está julgando as coisas pela forma, né, o camp é essa visão que a gente poderia utilizar para julgar as coisas que são frívolas, se a gente elevar elas a uma grande forma, né? A gente pode elevar elas a uma grande forma e tornar elas sérias, né? Então é por isso que as pessoas tendem a ver, por exemplo, na sensibilidade camp, os anões de jardim, por exemplo, né? São um exemplo muito belíssimo, né? Algo que não devia ser tratado como sério, sendo tratado como sério, né? Porque o camp dá esse valor, né? Ele percebe que a estrutura estética de dar valor a algo é apenas um projeto performativo, né? Ele não tem ali uma essência no objeto que seria responsável por tornar o objeto belo ou não, né? Que seria o mesmo que a Butler vai falar para a performatividade, né? Não há algo nos indivíduos que faz o sujeito ser sexuado, né? Ser masculino ou ser feminino, né? Apenas a performatividade deles, né? O mesmo ocorreria para Susan Sontag e outros críticos do camp, né? Outros escritores do camp, teóricos do camp, ocorreria com o belo, com o feio, com o sério, com o frívolo, né? Com o natural e o artificial, né? Então, acho que é justamente por isso que é importante ver esse paralelo, né? Muito obrigada, Luiz. Muito interessante mesmo esse questionamento, tudo isso que você traz, assim, o desdobramento. E, bom, agora mais uma questão de curiosidade, assim, quando tu traz a questão do renascimento do Harlem, em certo momento tu pontuou que os bares, né, onde ocorriam as performances e tudo, passaram a ser aceitos, né, pela comunidade, inclusive tendo segurança, né, policial e tal. Aí eu gostaria de saber se entra uma questão do aspecto econômico, se houve essa aceitação e como ela se deu. E se o aspecto econômico, né, teve uma intervenção forte nesse sentido, assim. Ótima questão, Laila. Hoje as questões estão em ponto que é essencial, essa questão. Eu não tratei dela por causa do tempo, mas, sim, havia uma questão econômica muito importante. O George Chauncey, que é esse historiador americano que vai retomar a questão do Harlem, né, da cultura gay do Harlem, vai retomar a questão dos bailes drag, né, ele retoma primeiramente dizendo que os bailes drag não foram uma criação da cultura homossexual do Harlem, né? Os bailes já existiam anteriormente, né? Os bailes eram tidos como uma forma de transgredir as normas e confirmar as normas sociais, né? Então ele diz que antes dos bailes drag se tornarem populares, ali na década de 20 no Harlem, né? Os outros bailes eles eram feitos para que o pessoal da parte rica da cidade, né? Da parte rica de Nova York pudesse ir ao Harlem e se relacionar com pessoas de outros níveis sociais, de outras classes sociais, de outras raças, né? O Harlem, Nova York, ainda era uma cidade muito segregada nessa época, né? Então, os bailes já surgem um pouco com esse questionamento, né? Então, eles têm uma patronagem muito grande, né? Eles têm um grande grupo de patrões que financiam eles, né? Permitem isso. E também tem essa questão de que a gente vai ver depois que os bailes drags foram sendo aceitos, né? Eles recebem reforço policial, eles recebem autorização judicial para existirem, porque eles começam a gerar muito dinheiro também, né? Eles começam a fomentar uma cultura muito grande, né? Esses bailes, eles eram principalmente marcados por uma competição entre os participantes, né? Então, as pessoas eram incentivadas a irem transvestidas, né? E lá participarem da competição, e quem tivesse a melhor performance recebia uma grande quantidade em dinheiro, né? Justamente porque eles incentivavam também uma produção muito grande no Harlem da vida noturna, né? Da participação na vida noturna ali, dos restaurantes, dos bares, dos salões de festa, dos hotéis, né? Então tem muito isso também. E havia também um caso muito interessante na questão econômica, que seriam os bailes privados, né? Os bailes que eram feitos nas casas das pessoas, né? Eles não eram feitos em salões públicos, né? Esses bailes privados também existiam porque eles geravam tanto dinheiro, né? Eles tinham tanta importância econômica ali, eles atraíam tanta gente, principalmente gente de fora da cidade também que vinha, né? O pessoal de Nova Orleans que vinha para Nova York visitar ali no Harlem esses bailes, que quando uma pessoa inaugurava uma casa, ela fazia esse baile como uma forma de arrecadar dinheiro, né? Eles chamavam de rent parties, né? Festas de aluguel, né? A pessoa abria a casa dela para esse público e as pessoas iam lá, porque como esse era um espaço muito incomum de convivência da população queer, qualquer oportunidade que eles tinham era muito bem vista, né? Qualquer oportunidade que
os gays, os bissexuais, os transvestis encontravam de poder se expressar sem estar sob o julgo do poder, né, que era esse momento dos bailes, né, eram muito bem vistas, então acabava atraindo muita gente e gerando muito dinheiro, né. Então até foi um pouco por isso que os bailes se reproduziram muito, né. Era uma época também, logo após a época da proibição, né, da lei seca, né, então as pessoas estavam muito em voga também de querer festejar, aproveitavam muito, né, era uma comoção da época ali, né, então até foi por isso que os bailes drag se tornaram muito populares, né, que nem eu disse, o Hamilton Lodge chega a receber 8.000 participantes, né, num baile que é anual, né, se a gente for pensar o que são 8.000 participantes no Harlem em 1920, é muita coisa, né, um número extremamente expressivo, né, então eles têm toda uma importância econômica também para o bairro, né. Bom, muito obrigada pelas elucidações, Luiz. Gostaria de deixar aberto para você, se gostariam de questionar. Eu queria fazer um comentário, Luiz. Na verdade, é um comentário, uma curiosidade mesmo. Dentro dessa discussão em torno da teoria de gênero, você pensa apenas na drag queen ou você fez algum desdobramento também para aquelas outras terminologias, como você citou, o travesti, né, o transformistas, né, porque parece-me que dentro dessa teoria de gênero há toda uma diferenciação nesse sentido, se eu não estiver enganado. Transformista, por exemplo, acho que é considerado como indivíduo que está ali se vestindo de roupas do gênero oposto, né, induzido, na verdade, por alguma atividade artística, né, a fim de representar um papel masculino ou feminino. E o drag queens, parece-me que é uma espécie de variante do transformista por se vestir de forma, né, como você disse, extravagante, né, espalhafatosa, né. E eu queria saber se, assim, se durante sua pesquisa você faz esse desdobramento, né, considerando essas outras terminologias, drag queen, transformista, travesti, né, o transexual. Não, essa diferenciação existe mesmo, Fabiana, é uma boa questão também essa, mas na minha pesquisa eu acabo não fazendo ela, porque no Renascimento do Harlem, que é o ambiente que eu estudo essa questão da performatividade de gênero da Butler, né, essa diferenciação ainda não existe, né, ou se ela existe, ela ainda é muito obscura, né, ela ainda não tem contornos muito claros ali para a gente conseguir fazer, né. Há uma diferenciação muito grande que o pessoal da cultura drag queen, né, drag queen, né, eles gostam de dizer que eles são diferentes dos transformistas porque eles criam uma persona, né, então eles criam uma outra espécie de sujeito, né, que eles vão estar ali performando em outro ambiente, né, enquanto o performista faz aquilo só durante um ato, né, ele faz aquilo só durante uma espécie de brincadeira ali, ou uma forma de entretenimento, ou uma espécie de teatro, né, enquanto o drag queen, ele haveria fora desse teatro, né, essa persona, ele haveria além, né, então existe essa questão, né. Para Butler, que é a principal referência minha nessa questão da questão de gênero, né, da teoria de gênero, na teoria queer, né, para ela não haveria diferenciação entre esses dois casos, né, porque para ela até o pessoal que é heterossexual, né, que se reconhece como heterossexual, sem ser transformista ou sem ser drag queen, né, eles também estariam sendo performistas, né, eles também estariam performando algo, né, da mesma forma que o drag performa, né. É interessante até você falar isso, porque a Judith Butler vai citar a Esther Newton, que é uma antropóloga americana, no livro dela, no Problemas de Gênero, e ela vai fazer uma citação da Esther Newton, que a Esther Newton vai falar sobre a Greta Garbo, né, que é a atriz famosa americana, né, e ela fala como que a Greta Garbo performava muito bem a feminilidade, né, ela falava que a Greta Garbo, quando ela se joga nos braços de um homem, num filme, por exemplo, né, ela performa tão bem a feminilidade, aqueles atos performativos, que é como se ela fosse uma drag também, né, ela faz o que a drag está fazendo também, né, isso que a Greta Garbo se reconhecia como mulher, né, ela era do sexo, por assim dizer, feminino, se reconhecia como mulher, né, e ela ainda estaria fazendo o mesmo processo que a drag faz, né, isso que a Butler está tentando mostrar, né, então para ela não haveria essa diferenciação, né, na cultura atual das drag queen, haveria essa distinção, mas aí isso não cabe à minha pesquisa, porque a minha pesquisa vai para o começo do século XX, né, e ali ainda não está muito bem diferenciado, as fontes são um pouco mais obscuras, difíceis a gente descobrir, né,
como havia toda essa repressão, né, a biografia das musas da época, né, das rainhas da época dos bailes drag, foi totalmente apagado, né, a gente não tem muita informação, é um pouco difícil da gente conhecer se havia essa diferenciação ou não, mas ela existe, essa diferenciação existe. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço. Parabéns pela pesquisa. Eu que agradeço, muito obrigado. Isabela, gostaria de colocar alguma questão? Oi, pessoal, tudo bem? Cheguei um Oi. pouco atrasada, perdi a apresentação de vocês, né? Que eu peguei o finalzinho da Fabiana só. Então, não tenho nenhuma pergunta para fazer, só estou assistindo mesmo. Muito interessante o conteúdo e a pesquisa de vocês. Muito bacana. Obrigada, Isabela. Muito obrigado. Bom, acho que se ninguém tem mais nenhuma colocação, acho que nós podemos encerrar. Eu gostaria de agradecer ao Luiz e à Fabiana pelas pesquisas maravilhosas e os desdobramentos que vocês trouxeram para nós. E gostaria de convidá-los para logo mais às 19 horas para a mesa da Toques com a professora Fernanda Bruno e a Gisele Beidwerson. Ok. Obrigada, gente. Obrigada e desculpe a demora. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Semana Há uma lista de que a gente precisa assinar? Não. Não há. Aqui na mesa, não. Não. Muito obrigado, Lara. Boa semana, pessoal. Boa semana.